no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Capítulo 24. Josué, capítulo 24. Versículo 14. Versículo 14. Vamos ler apenas versículo 14, versículo 15 e o 16. Todos acharam? Diga amém. Os jovens ainda não acharam? Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Josué. Achou todos? Glória a Deus. Tem escola bíblica aí. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Eu quero que a igreja repita comigo a parte C do versículo 15, que diz assim, repitam comigo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Hoje de manhã, depois da consagração, a nossa missionária Terezinha disse: hoje é culto da família. Eu disse: eu vou pregar. E ela disse: vai pregar o quê? Eu disse: sobre a família. Eu já entendi o recado. Glória a Deus. Dizem que o para um bom entendedor poucas palavras baixas. E eu concordo, irmãos, porque a gente vai pregar num culto, tem um tema e a gente não pregar no tema, porque a gente dá o tema e Deus ele fala com o quê? Dentro do tema. Amém, queridos? Essa passagem, o que é que antecede a isso? É que depois que Deus ele tira o povo do Egito, depois que Deus coloca o povo em Canaã, depois que vence as guerras, depois que está tudo organizado, as terras divididas, Josué, com 110 anos de idade, já pertinho de morrer, Deus fala com Josué, para que Josué fale com o povo. No capítulo 23, versículo 1, diz assim: e sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos
e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhe: eu já sou velho e entrado em dias. Não vou continuar, porque no capítulo 23, ele dá uma prévia aos sacerdotes, ele dá uma prévia aos maiorais, aos principais, os príncipes, os maiorais. Mas quando chega no capítulo 24, no versículo 1, a Bíblia diz assim: depois juntou todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os juízes, e os seus oficiais. Eles se apresentaram diante de Deus. Então disse a todo o povo: assim diz o Senhor, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, Josué só perdeu para Abraão na quantidade de vezes que aparece o nome dele na Bíblia. Abraão aparece 250 vezes, e Josué aparece 220 vezes. A primeira vez que Josué aparece, o seu nome aparece, é Moisés convocando ele para uma guerra com os amalequitas, com Amaleque, ou os amalequitas. Que coisa, hein? Aparecer logo. Moisés diz: olha, Josué, junta um exército e a gente vai lutar com os amalequitas. Josué já aparece assim. E como é que a gente aparece? Será que a gente já aparece trabalhando? Será que o nome da gente já aparece trabalhando para Deus? Ou o nome da gente aparece ali é engomadinho, ali é letrado, ali é isso e aquilo? Mas Josué já aparece trabalhando na guerra, homem corajoso de guerra. Aprendeu aos pés de Moisés. Desde criança já estava agarrado aos pés de Moisés. Teve uma ocasião que ele é tão zeloso, que ele chegou para Moisés e disse: olha, Moisés, tem dois lá fora do arraial que ainda não pararam de profetizar. Aí Moisés disse: tem tu ciúme de mim, Josué? Que dera eu que todo Israel profetizasse. Aí a Bíblia diz, queridos, que Josué pega o povo e vai para Siquém. Quem está estudando a lição desde o início, a lição bíblica, vai saber na hora que eu vou falar aqui. Siquém. Quem desde a primeira lição sabe que Abraão, quando pôs o pé em Siquém, Deus falou com ele. Foi em Siquém que Abraão fez um altar e invocou o nome do Senhor. Siquém foi o ponto de partida de Abraão. Josué conhecia a história. Será que a gente conhece a história? Queridos, quando eu comecei a estudar esta palavra, Deus começou a pregar para mim. Eu preciso melhorar e muito. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar às primeiras obras. Eu preciso fazer mais para Deus. Eu preciso ser mais fiel a Deus. Eu preciso ser mais sincero a Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para seguir como ela é. Glória a Deus. Não foi por acaso que Josué chegou em Siquém, não. Ele conhecia a história. Glória a Deus.
ele sabia também que Jacó foi em Siquém, Gênesis 35:4, foi em Siquém que Jacó pegou os ídolos e cavou um buraco e enterrou tudo. Todos os ídolos foi enterrado em Siquém. O que é que eu aprendo com isso? Que Siquém pode ser aqui. Siquém pode ser aqui. Aqui é o lugar de adoração. Aqui é o lugar, aleluia, que Deus fala com você. Aqui é o lugar de nós enterrarmos todos os nossos ídolos. É aqui. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente fica desapercebido muito lá fora. Mas Deus, Ele nos traz aqui para mostrar que fala conosco, o que quer conosco. Aleluia, e é aqui que nós temos que enterrar os nossos ídolos, para quando sair daqui, a gente sair mais santo do que entramos. Glorificado, exaltado ao nome do Senhor Jesus. Eu fiz um apanhado sobre esse primeiro versículo que nós lemos. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Esse temer aqui é não de medo, mas de reverência. Aí Josué diz: agora, pois, reverencie ao Senhor. Aí diz: e serve com sinceridade. Ser sincero, ser íntegro, totalmente. E diz: e com verdade. Nossas falhas Deus conhece, nossas fraquezas, nossas limitações, nossas mazelas, nossos pecados, Deus conhece. Mas quando tem um coração quebrantado e contrito, desejoso de fazer o certo e não ama o pecado, Deus, ele começa a agir. Por isso que Josué faz um alerta: temei, pois, ao Senhor, serve com sinceridade e com verdade, deite fora os ídolos. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus, ele apaziguou. Deus disse assim: vou passar um tempo agora sem guerra nenhuma, vamos descansar a terra, vamos descansar o povo. Mas para isso tem que ter um alerta, porque muitas das vezes, quando a gente está tranquilo, sabe o que acontece? Vai feito Davi, o povo guerreando e Davi na varanda. Acontece isso. Nós fomos falhos, fracos, imperfeitos, nós somos carne, estamos aqui na terra ainda. Mas Deus nos dá um alerta através de Josué: deixai os ídolos. Escuta, quando ele diz além do rio, é o rio Eufrates. Qual eram os deuses que eram adorados naquele lugar? Baal, que era o deus da chuva, o deus da lavoura, o deus do trovão. Era Aserá, que era a esposa de Baal, a deusa da fertilidade. Moloque, o deus que pedia sangue, que colocasse os filhos no fogo para salvar a safra, as lavouras e as plantações. Dagon, deus do peixe, da pesca e dos grãos. Quemós, deus do território. Eles faziam sacrifício para que fosse protegido pelos inimigos. Isso aí é os deuses
de Eufrates, do rio. Mas ele também fala do Deus do Egito. O Deus do Egito é Amon-Ra, que é o Deus do sol. Eu já vou trazer logo para o tempo de hoje, porque no apanhado que eu fiz, ele traz o tempo de hoje. O Deus do sol é o Deus do sucesso, é o Deus da fama. Rabi, o Deus do rio Nilo, o Deus da fertilidade. Para hoje, segurança, salário, emprego. Requete é o Deus da fertilidade do Egito. Trazendo para hoje, muitas das vezes, a gente até abandona a Deus. Quando eu digo a gente, digo de um modo geral. Quer o filho na hora. Não, eu quero ter o filho, não quero nem saber. Se eu não tiver, a culpa é de Deus. E o que é que eles faziam? Eles faziam um culto. E depois desse culto, muitas mulheres pareciam grávidas. Porque eles queriam na hora. Aquele momento era o momento desse Deus aqui. Tem um Deus Hebe, que é o da terra da colheita. Culto do prazer, da balada, do corpo, dos corpos perfeitos. Nut é o Deus do céu para o Egito. É a espiritualidade, os horóscopos, as energias cósmicas, as energias que hoje estão aparecendo, todo tipo. É o Deus do Egito, com outra roupagem, com outros nomes. É o Deus Radon, Deus do amor, Deus da vaca e Deus da alegria. Ísis, o Deus da magia e o Deus da proteção. E o faraó, que é considerado o Deus vivo. Hoje, trazendo para hoje, é o seu ego. Eu me viro, meu orgulho, eu faço, eu tenho, eu quero. E muitas das vezes nós estamos adorando esses ídolos e não percebemos, porque não está traduzido para o nosso dia de hoje. Mas é o que acontece. Então por isso que Josué, antes de morrer, antes que o povo tivesse aquele momento de paz, ele diz: deitai fora os deuses, as quais serviram os teus pais, da lei do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Deus diz para cada um de nós: escolher amanhã. Hoje. Porque o dia é hoje. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus virá. Então a qualquer momento ele pode raiar da nuvem e levar a sua igreja. Por isso que o momento de se arrepender, o momento de se converter, o momento de consertar o altar é hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando Josué chama os sacerdotes, chama os juízes, os cabeças, os anciãos, ali em Siquém, a Bíblia diz que ele vai dizer a seguinte expressão: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. Josué não está falando dele. Josué está falando de que Deus está falando. Porque o profeta é a boca de Deus. Aí diz assim: Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá, pai de
de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão. Eu vou deixar só esse pedacinho aqui para não perdermos muito tempo. O eu de Deus. Queridos, se você for ler o capítulo 24 até o versículo 13, versículo 1 até o 13, você vai ver o eu de Deus. Por que que cada um de nós estamos aqui? Porque o eu de Deus está evidenciado em cada um de nós. Você só está aqui, mocidade, porque Deus colocou você aqui. As crianças só estão aqui porque Deus colocou vocês aqui. As irmãs, os irmãos, todos nós só estamos aqui porque o eu de Deus quis que cada um de nós estivesse aqui. Eu não vou ler tudo, mas eu vou só colocar algumas coisas aqui. Vai somando aí. Todo esse versículo, se você for ler, Deus diz: eu tomei. Deus diz: eu fiz andar. Eu multipliquei. Eu dei. Eu enviei. Eu feri. Eu tirei. Eu vos trouxe. Eu os entreguei. Eu os destruí. Eu não quis. Eu ouvi. Eu vos livrei. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Leia em casa que você vai ver que não foi o povo de Israel, foi Deus. Quantos livramentos que você já teve, você não viu? Quantas situações você tem passado e não percebeu que foi Deus? Glória a Deus! Aquela porta aberta, foi Deus que lembrou. Aleluia! Aleluia. O livramento foi Deus que deu. E muitas das vezes a gente quer dizer que foi o amigo, foi o homem que meteu o pé no freio e não te matou, não te feriu. Aquele vômito que você teve, você achou que era outra coisa, mas foi câncer. Foi Deus tirando, foi Deus te livrando, foi Deus cuidando de você. A porta aberta de emprego, foi Deus quem abriu. Lá na empresa que eu trabalho, já faz 26 anos que eu trabalho nessa empresa. E, por incrível que pareça, 2 crentes que foram encarregados meus, por causa de besteira, falaram coisas que os ímpios veio me falar. No tempo que eu pedi ao gerente para me afastar um pouco da igreja, da empresa, que eu tinha que resolver umas coisas na minha vida, e eu pedi para que mudasse para fora, e o gerente me enrolou 2 anos, mas eu falei diretamente com o dono, e no outro dia ele ia ter mudado para fora. E aquele encarregado ficou indignado. Aí quando chegou os 90 dias, disseram: Clébson já estava para voltar. E ele abriu a boca e disse: enquanto eu estiver aqui, ele não trabalha aqui. Sabe o que foi que Deus fez? Deus fez maldade não. Deus arrumou um emprego melhor para ele, ganhando mais. E sai e desaparece, porque meu servo tem que estar aqui. Porque quem abriu essa porta foi eu. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. O outro não foi com a minha cara. Nós dois crentes, não foi com a minha cara. E todas as vezes ele não falava direto comigo, mas ele dizia:
essa lanternagem não presta. Mas só dizia na minha frente. Porque ele não tem coragem de dizer assim, esse lanterneiro não presta. Resultado, Deus arruma um emprego melhor para ele, do outro lado ele vai se embora. É por isso que eu gosto de Deus, ele faz bem feito. Imagina se eu fosse bater de frente com esse povo. Já passou-se cinco gerentes, inclusive gerentes lá da empresa, que queriam me botar para fora e não conseguiram. E com 15 dias, Deus foi que botou ele para fora. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Josué, irmãos, ele conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus, aleluia, que coloca você no lugar e só quem tira é Ele. É Deus que olha e expulsa os inimigos para você passar. É o Deus que o mesmo, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele abre mar ainda. Aleluia, Ele tira o poder do fogo. Ele, aleluia, Ele alimenta o leão para você ficar deitado junto com o leão. Nós servimos ao Deus de Israel. O mesmo Deus continua sendo o mesmo. Ele nunca mudou. É o eu sou. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Santo de Israel. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí Josué chama o povo e diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem sirvais, vossos pais que estavam na lei do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Por que Josué falou isso? Será que ele já estava vendo algumas coisas estranhas? Porque tem coisas, irmãos, que a gente consegue ver. Se o pastor não vê, mas o presbítero pode ver, o diácono pode ver, sua mãe pode ver, seu pai pode ver, seu irmão pode ver, e você acha que ninguém está vendo. Certamente já chegou alguma coisa aos ouvidos de Josué, porque pense num povo para se desviar fácil, é o povo de Deus. Pense num povo fácil para se desviar. É por isso que aqui nessa igreja tem doutrina, tem palavra, aleluia, tem cajado. Glória a Deus. Eu não gosto muito dessa expressão, mas o irmão diz assim: se não aguentar, corra. Mas a palavra de Deus diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória. Aleluia. A ferida pode estar doendo, mas vai aguentando aí, porque nós temos como é aquele. Não, tem. Hoje em dia tem outro nomezinho. Glória a Deus. Merquiolar. Não é? A gente tinha medo no tempo da gente, né? Aquela dor queimando, mas sarava. Sarava. Não pense, mocidade, que vocês são fortes, não, viu? Apesar da Bíblia dizer que vocês são fortes, mas não pensem que vocês são fortes, porque eu tenho 48 anos e eu digo a vocês: se eu vacilar, eu caio. Se eu vacilar, eu caio. Pastor, tem quantos anos? 61. Se vacilar, cai. E não é só homem, é mulher também. Todos, se vacilar, cai. É por isso que a palavra de Deus diz que o céu é tomado
Não fique perdendo tempo com redes sociais, não. Porque tem muitos, né? Quem assiste dorama fica apaixonado por aqueles boyzinhos branquinhos. Cuidado. Desperta. Não é? É melhor olhar para Jesus, esperar o varão chegar. É Deus quem vai mandar, não é o homem não. Não é os seus olhos não. Não faça, não cometa o pecado de Sansão. Sansão diz, ela é linda para meus olhos. Cuidado. Cuidado. Outra coisa que eu quero falar aqui, eu não quero demorar muito. Nosso irmão já prepara um louvor aí. Deixa na agulha. Glória a Deus. Josué, ele não perguntou à esposa dele, ele não perguntou aos filhos dele, porque Josué sabia que ele é uma autoridade dentro da sua casa, autoridade delegada por Deus. Ele disse a todo o povo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto Josué tem? Glória a Deus. Quanto Josué tem? Quanto Josué tem? Quem é Josué? Quem tem a autoridade de Deus para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Será que temos mesmo? Eu e minha esposa essa semana passada, tivemos uns embates. Porque tem coisas, irmãos, tem coisas que não é só o homem, é a mulher que tem que entender que o marido é o cabeça da igreja, da casa, é a autoridade da casa. Isso é bíblico, não é machismo. A mulher é ajudadora, submissa, está ao lado do marido, fazendo ele ser honrado. Mas já resolvemos, estamos bem, né, meu amor? Para a glória de Deus. E eu digo a vocês, só Deus pode fazer isso. Porque se dependesse de mim, se dependesse dela, estava difícil. Cada um de nós quer ter razão, ou não, pastor? Mas quando se começa a ler a palavra de Deus, ele falou comigo nessa pregação. Faça do jeito que está escrito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Peguei minha filhada e minha esposa e disse, a gente acertou em fazer um culto todo sábado. A gente fez algum. Elas disseram não. Até agora a gente não conseguiu fazer. A gente acertou para todo sábado, de 7 horas da noite, a gente juntar na mesa e fazer um culto ao Senhor. Mas até agora a gente não fez. Deus falou comigo. Eu tenho que ser Josué. Eu tenho que dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que fazer. Eu disse a minha sobrinha também. Peraí, eu e minha esposa, eu e tua mãe, a gente consagra, né? E tu não, né? Tu vai para a consagração também. Diz ou não? Tem que ir para a consagração também, irmãos. Ela não vem para os cultos, não vem para a escola bíblica. Por que não vem para a consagração? Então, queridos, que cada um de nós saia nessa noite dizendo, eu sou Josué. A minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca comigo. Quem neste momento, escuta, está precisando de oração pela sua casa, vem aqui.
presbítero de novo, ele vai fazer essa oração. Venha sem medo. Se você está precisando de oração para a sua casa, para resolver problemas dentro da sua casa, venha para aqui, vem. Não se acovarde, não. Amém. Não se acovarde. Levanta. Vem aqui. Nós vamos orar pela sua família. Deus te deu autoridade delegada para você colocar a sua família no eixo do caminho do Senhor. Escuta a letra dessa música. Glória a Deus. O filho que nos faz esquecer, a família que nos Fala aqui, irmãos, que é bem. a filha que Glória a Deus. Está sendo bem. casal que pensa em se separar, o desprezo que o povo suportou. Aleluia. Você é autoridade. Cadê o Josué? Está aqui. Glória a Deus. Escuta. Só Deus pode restaurar o amor na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei. Eu não sei se é o filho rebelde. Eu não sei se é a esposa rebelde ou o marido rebelde. Eu não sei se é a sua casa, o seu lar. Mas eu sei de uma coisa que eu aprendi nessa noite: que o eu sou está aqui nessa noite. Aleluia. Ele vai te dar autoridade. Enquanto tu abrir a boca da tua casa, tu vai repreender todo o mal. Tu vai repreender. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. E Deus vai colocar tudo no lugar. Será que os teus filhos, ó Deus, Você vai ter autoridade para colocar os ídolos da rua, Espírito Santo de Deus, vai agora, Pai. enterrar os ídolos. Entrando, Jesus querido, em áreas que nós não podemos entrar. Vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Aqui está o maior projeto que o Senhor já fez, que é a família. Espírito Santo de Deus, nessa noite, que o Senhor possa entrar em cada lar aqui representado, em cada casa, em cada família. Vai desfazendo, vai neutralizando tudo aquilo que é contrário à vontade. Jesus querido, nesta noite, que toda seta maligna, que toda arma preparada, que toda arma forjada contra este lar, contra este esposo, esta esposa, este filho, esta filha, nesta hora seja neutralizado, seja repreendido, porque há poder no teu nome, há poder no teu sangue, há poder na tua palavra. Espírito Santo de Deus, você tem total liberdade agora de entrar, em fazer, em desfazer, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Deus, estamos aqui, Senhor, porque somos literalmente dependentes da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia. Jesus querido, nesta noite, que possamos sentir, Senhor, aleluia, o teu favor, a tua mão é a Senhor que te favor por nós. Entra, Jesus, agora, com livramento, desfaça, aleluia, tudo aquilo, Pai, que o diabo tem projetado aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vai renovando, vai dando força, enxuga, meu Senhor, as lágrimas destes olhos, tira, Espírito Santo, da tristeza,
Porque a